Obras do escultor e pintor Bassano Vacarini, que ficam no Parque Maurílio Biagi, em Ribeirão, serão restauradas. Há tempos, ela vem sendo alvo de vandalismo, principalmente pichações. Junto com isso, a população espera mais zeladoria e segurança no local. O Parque Maurílio Biagi, em Ribeirão, tem 70 mil metros quadrados de área total e quase 30 anos de existência. É considerado um dos cartões postais da Vila Tibério e famoso por possuir uma das maiores pistas de skate do país. A Maria Fumaça, fabricada na Alemanha em 1912 e doada em 72 para o município, também está exposta numa mini estação ferroviária que foi construída para ela no local. Nele estão obras importantes do escultor e pintor Bassano Vacarini, que foram instaladas entre 1994 e 97 e retratam a luta de trabalhadores. Com o passar do tempo, foram alvos de vandalismo, principalmente com pichações. A boa notícia é que elas serão restauradas. A licitação está prevista para ser realizada em breve, para um custo estimado de R$ 140 mil. A primeira etapa desse processo, por se tratar de um serviço técnico específico, especializado, é apresentada a metodologia que a empresa que vai realizar os serviços vai utilizar, é apresentada ao CONPAC, o CTA, seguindo as diretrizes já apontadas por eles. Uma vez aprovado isso, aí se parte para a execução do serviço. Nosso cronograma agora, nos próximos 3 meses, está com a contratação concluída, o processo de seleção da empresa, da licitação em si, e a execução, após isso, de 3 a 4 meses. Então a meta é no meados do segundo semestre estar entregando essas obras prontas. Além da restauração das obras de Bassano Vacarini, o Parque Maurílio Biagi pede mais zeladoria e segurança. Quem frequenta o local cobra a abertura da lanchonete, que está fechada há muito tempo e com as paredes pichadas. Os banheiros, masculino e feminino, são outra reivindicação. Reformaram agora recentemente os banheiros, toda essa área aqui, tá tudo pintadinho, arrumadinho. Já começaram a pichar lá internamente os banheiros, Os banheiros geralmente está faltando a torneira, a manutenção também é bem devagar, Deveria ter uma manutenção mais precisa. E, do modo geral, até que dá para frequentar, não está tão ruim, Mas poderia ser melhor. A lanchonete seria assim, para criança, seria uma ótima opção também. Os banheiros também seria de melhoria, uma necessidade, as pessoas deficientes também, que frequentam um parque também. Zeladoria, manutenção, tudo isso é necessário. E quando se fala em vandalismo, envolve a segurança do local. Mesmo com uma equipe de 3 vigilantes 24 horas por dia, o parque precisa de mais. Quando se tem um território melhorado, como parece que vai ser esse, nós temos que pensar na preservação. Para preservar, nós temos que ocupar muito bem esse território todo. Aproximadamente 70 mil metros quadrados para 3 vigilantes, sem uma viatura motorizada, impossível de estar presentes. Também não temos aqui nenhum equipamento de segurança, Câmeras que num lugar grande como esse, tão arborejado, faria uma grande diferença. E o consultor urbanístico destaca que o Maurílio Biagi deve ter o mesmo tratamento que os demais parques da cidade. Eu vou tomar por base o Parque Raia, que é um dos parques talvez mais visitados e frequentados em Ribeirão Preto, não só nos finais de semana, feriado, mas também durante a semana. Aquele parque, eu acredito que ele tem uma menor quantidade de equipamentos a serem usufruídos pela população do que esse Parque Maurílio Biagi. Ele está na Zona Sul e ele tem uma frequência muito boa, não tem pichação, ele é bem cuidado, porque a própria população tomou conta do parque, e não sobra espaço para pichação, para vandalismo e tal. Esse modelo que é usado lá no Raia deveria ser utilizado aqui, porque esse parque ele tem muito mais recursos, proporcionalmente falando, do que o próprio Parque Raia. E como tem recursos? Uma extensa pista de caminhada, faixa de ciclismo, quadras esportivas, equipamentos de ginástica e parque infantil. Funciona das 6 da manhã às 9 da noite.
Por isso, precisa de mais atenção. A segurança tem que estar nessa conta. Ela tem que estar principalmente presenciada aqui pela Guarda Civil Metropolitana, talvez com um posto fixo, né? Porque esse local, eu acho que ele merece essa atenção. Confluência de moradores da cidade e de visitantes, né? A rodoviária aqui próximo, eles vêm aqui, um lugar tão bonito, eu acho que tem que ter essa confluência. E sem dúvida alguma, continuar com esse trabalho também com a segurança privada, que são os braços, os olhos, a extensão dessa segurança pública. Esse é o caminho. É preciso cuidar do restante. Nós temos aqui quadras poliesportivas, tem a pista de skate, que eu soube que é de nível internacional, né? Tem a cantina que está fechada. Então, esses recursos todos custam muito para a sociedade, porque quem paga isso é a sociedade, né? A prefeitura apenas faz o repasse do recurso. Então, a sociedade precisa usufruir mais desses benefícios que estão sendo investidos aqui no Maurílio Biagi. E para isso, você tem que fazer uma articulação entre as secretarias envolvidas, inclusive de segurança, né? E a população que frequenta, a população do entorno, porque na medida que você estabelece uma parceria com os usuários do parque, certamente os problemas serão resolvidos. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Secretaria da Infraestrutura informou que mantém manutenção diária no local. Sobre a lanchonete, diz que está em fase de elaboração a permissão de uso do estabelecimento. Com relação aos atos de vandalismo, declarou que os vigilantes sempre acionam a Guarda Civil Metropolitana em situação de flagrante. Para falar mais sobre esse assunto, no nosso núcleo de jornalismo está o advogado, também professor de Direito, Ricardo Macedo. Já agradecendo a sua presença aqui. Macedo, uma boa tarde. Parque Maurílio Biagi oferece muitos recursos para a população, tem uma extensa pista de caminhada, faixa de ciclismo, quadras esportivas, enfim. A prefeitura precisa realmente reforçar a segurança dessa área, né? Boa tarde, André. Boa tarde a você que nos prestigia. Observem, não se trata somente de um simples parque. É um parque com grandes dimensões, é um parque que precisa de mais cuidados, é um parque que precisa de mais zeladoria e, principalmente, precisa que a nossa população faça dele bom uso. Para que existe um parque? Para o lazer. O lazer tem previsão constitucional e o próprio usuário, a própria população que o frequenta, o depreda. Ou seja, nós estamos tendo aqui um antagonismo de valores. A nossa sociedade está em xeque numa situação como essa. Como devemos agir? Ou seja, será que vai ser necessário o poder público ir lá restaurar as obras, fazer o que necessário for? E será que estas obras, será que este parque nos próximos meses, pós-restauração, pós-ajustes, também não será depredado? Então, nós precisamos ter efetivamente cuidado com a coisa pública como se nossa fosse. Macedo, o que a gente espera é que, assim como o Parque Maurílio Biagi, todos os parques de Ribeirão Preto sejam bem cuidados, sejam bem tratados. E aí depende do que esse investimento? Isso depende da discricionariedade do poder público, tal como a lei lhe confere, determinar este ou aquele investimento em determinado local. Nós observamos aí que nós temos uma pista de skate de nível internacional, nós temos amplas pistas para caminhadas, nós temos um parque revestido com obras de arte e nós temos um parque depredado. Nós temos um parque pichado, nós temos um parque sem uma segurança efetiva. Será que isso não precisa ser revisto? Como dito na matéria também, será que não é necessário uma intercomunicação entre as diversas secretarias de governo para que isso possa efetivamente atender aos anseios da nossa sociedade? Ou seja, quer me parecer que o particular, os que comentam a reportagem, precisam ficar, entre aspas, ensinando o governo a governar por meio de suas secretarias? Tem alguma coisa de errado nisso? A reportagem parte, né, da necessidade, então, desse restauro completo. A gente percebe mato alto em alguns trechos, iluminação que é falha, banheiros que não funcionam adequadamente. E não é tanto investimento assim. Parece que, em algum momento, parece até falta de vontade política de colocar esses parques para funcionar de acordo. Isso porque estamos em anos de eleição, não é? Eu fico imaginando nos demais anos. É um fator que não cerca somente o parque.
nós também já podemos observar que este telejornal noticia diuturnamente problemas gravíssimos de falta de zeladoria no nosso município. Ou seja, será que o nosso governo tem atendido de verdade aos anseios da nossa população? E a nossa população precisa também disso se lembrar quando sair das urnas. Precisa não se esquecer de tudo o que vem acontecendo ao longo de todo este período. O governo é bom quando ele governa para o povo e pelo povo, não para si, fazendo obras, em alguns casos talvez até desnecessárias, como se fosse um plano de perpetuação no poder. O próprio parque é um exemplo, esse parque é maravilhoso, precisa ser melhor cuidado. E quem pratica destruição, quem pratica qualquer forma deletéria de violação ao parque, precisa ali ser repudiado pela própria população. E é um parque que funciona das 6 da manhã até as 9 da noite, tem uma janela boa aí para a pessoa praticar exercício, só que quem vai lá espera que tenha segurança no mínimo, né? Olha, nós temos uma Guarda Civil Metropolitana que trabalha e bem trabalha, mas ela é composta hoje de no máximo 240, 250 homens. Nós temos ali uma abertura para até 750 homens e mulheres. Por que não abrir concurso também? Por que não aparelhar melhor? Tem oportunidades que nós temos viaturas e viaturas paradas na base, no pátio da nossa Guarda Civil Metropolitana, porque nós não temos efetivo para que ocupe essas viaturas e possam ir às ruas. 3 vigias ou 3 vigilantes para um parque dessa extensão, humanamente impossível, que possam reprimir, que possam prevenir qualquer tipo de vandalismo, qualquer tipo de pichação, qualquer tipo de consumo de entorpecente ou até mesmo o tráfico ilícito de drogas que não se destina a um local como esse. Então, senhor prefeito, mais carinho com a sua população, mais amor por Ribeirão Preto e dê a cada um aquilo que lhe é devido. A população precisa do lazer também. Esse tipo de lazer em parques e praças inibe sensivelmente a prática de crimes. Então, vamos contribuir também com a máxima segurança e efetiva para a nossa população. Advogado, também professor de Direito, doutor Ricardo Macedo, um grande abraço, obrigado pela presença aqui, doutor. Eu que os agradeço, sempre uma honra.